Só dando uma olhadinha aqui nas possibilidades que a formatação apresenta. Ele é um livro que não tem muitas páginas em branco. Se ele fosse um livro que toda página, todo capítulo começasse em branco, eu ia falar para vocês pegarem um lápis, uma caneta. Um lápis, melhor, né? A gente vai escrever no livro, desenhar no livro. Então, às vezes, é melhor um lápis. Mas podia ser uma caneta também. O livro é seu, fica à vontade. E anotar nele. Todavia, né? Ainda tem algumas páginas em branco. Vocês vão notar aí que no final tem, eu acho que 2 páginas eu vi. No começo também tem. Mas talvez melhor seria você, de fato, trazer um caderninho nas próximas aulas. Outro lugar para anotar, muitas vezes, é o boletim. Só que como hoje, o boletim está cheio, né? Não tem lugar para anotar. Então, eu acho que o melhor seria você trazer uma cadernetinha, um pequeno caderninho, para você ir anotando, até porque quando a gente for para os nossos grupos, eu vou dar as perguntas, e as perguntas vão ser relativas àquilo que a gente estudou na aula. Então seria bom que você tivesse a capacidade, né, de se lembrar ali e revisar, talvez antes do grupo, ou durante o grupo, né, para que a gente não fique, né, no grupo eu faço uma pergunta, ou quem está ministrando o grupo faz uma pergunta e ninguém lembra da resposta, ou a resposta vem mais da cabeça e menos da aula, né? De qualquer modo, caso hoje você não tenha trazido nada, uma possibilidade, caso você possa, é anotar no celular. Só que eu não recomendo a gente ficar anotando no celular sempre, né? Eu acho que não fica bom para a igreja a gente ficar anotando no celular. Depois eu posso explicar isso um pouco melhor. Mas hoje, né, acho que poderia ser uma boa exceção caso você não tenha trazido nada, ok? E aí então fiquem à vontade, caso queiram anotar, onde queiram anotar. Vamos dar início então às nossas apresentações aqui nessa manhã. Nosso tema agora da nossa escola bíblica dominical é o próprio título do livro: Dinheiro, Dívida e Finanças. Dinheiro, Dívida e Finanças. Esse tema, ele é um tema que, à primeira vista, pode causar para muitos uma certa ojeriza. Por quê? Porque nós sabemos que existem muitas igrejas e, na verdade, também muitas pessoas que não mais frequentam igrejas, que dizem, né, ou muitas igrejas que falam muito de dinheiro, ou só de dinheiro, e pessoas que não mais frequentam igrejas porque ficaram chateados com a realidade de que muitas igrejas só falam de dinheiro. A gente vê isso na boca das pessoas, né, que já foram em algumas igrejas. Ah não, igreja, eles só falam de dinheiro, é tudo dinheiro, né? E, infelizmente, a igreja, parte da igreja moderna, né, tem se assemelhado a muito do que foi a igreja romana no final do período medieval. Ou seja, um protestantismo às avessas, né, tem se voltado para o catolicismo romano da época medieval. E vocês vão se lembrar, talvez nas aulas de história, ou vão aprender agora, né, que na medida em que o cristianismo se afastou das escrituras, ele começou a ser realizado por meio das ideias dos homens e para servir os próprios homens. Isso aconteceu, portanto, no decorrer da história, de modo que, no final da época medieval ali, muito da pregação, muito da verdadeira religião, né? Ou muito da religião, melhor dizendo, não da verdadeira, mas da religião, se tornou, portanto, comprar o céu com o seu próprio dinheiro. Como é que isso era feito naquela época? Principalmente, entre outras coisas, mas principalmente através da venda de indulgências. O que são indulgências? São coisas sagradas, coisas santas, né? Que poderiam, portanto, te conferir uma bênção especial que te levaria para o céu ou que te abençoaria aqui na vida. Muitas vezes essas indulgências tinham alguma relação com algum período ou algum evento bíblico. Por exemplo, né? Jesus Cristo foi pregado na cruz com cravos, né? Como se fosse, né? A gente falaria como se fossem pregos, né? Mais grandes, pregos grandes. E aí, na época medieval, portanto, se vendiam em abundância os pregos com os quais Jesus Cristo foi pregado na cruz.
Mas aí se for somar a quantidade de prego que era vendido, você ia ver que dava para pregar era a população inteira em cruzes, né? Então não eram os pregos de Jesus. Mas além disso, as coroas, né? Partes dos espinhos da coroa de Jesus, né? Que talvez daria para construir a arca de Noé com a quantidade de espinhos. Lascas da cruz, o santo sudário ou aquele lençol no qual Jesus Cristo foi envolto. Mas isso é só um exemplo da variedade ampla e gigantesca de exemplos de relíquias que eram relacionadas, né? Falsas relíquias, na verdade, que eram relacionadas com Jesus Cristo. Uma das que perdurou bastante no nosso imaginário e que foi criado nessa época é o Santo Graal, o cálice no qual Jesus Cristo fez a Santa Ceia. E aí os cavaleiros templários tiveram toda uma cruzada e houve toda uma mitologia criada em torno da busca desse Santo Graal, né? Desse santo objeto no qual Jesus Cristo participou da primeira ceia. Além disso, outros objetos que talvez não estão tão relacionados com aquilo que Jesus Cristo mesmo fez ou algum santo do passado fez, mas talvez algum objeto que algum padre ou algum papa ou alguém pudesse de algum modo abençoar, e então só ter esses objetos para a pessoa funcionava como um amuleto, como uma superstição, igual você vê nos filmes, que ele tem aquele amuletinho, né, que ele carrega e aquilo ali traz sorte para ele, desvia mal olhado, né, desvia a inveja, traz riquezas e bênçãos materiais ou até mesmo te leva para o céu. A gente pode ver nesses exemplos aí que são até meio bobos para nós hoje, que isso é obviamente superstição. A grande realidade é que esses elementos, mesmo que você estivesse carregando uma lasca da cruz de Cristo, mesmo que você tivesse o prego com o qual Jesus Cristo foi crucificado, mesmo que você tenha o pano no qual ele foi enrolado, mesmo que você tenha qualquer coisa assim, né? Você não necessariamente é abençoado por causa disso. Na verdade, muito pelo contrário, assim. Na verdade, não pelo contrário, mas você está atribuindo a uma coisa material uma eficácia que é espiritual, que vem de Jesus Cristo. Você está tratando esse elemento, colocando ele no lugar do próprio Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoa. É Ele que nos leva para o céu. Ele que nos abençoa nessa vida e na próxima. E não é objeto nenhum que nos faz isso, né? Então, a igreja romana fez muito isso, mas em especial porque ela trocava isso por dinheiro. Ela trocava isso por moedas. E essas moedas eram acumuladas e assim a igreja romana se tornou muito poderosa. Muito mais poderosa até que os reis da época. Porque tinha muito dinheiro, muito poder. Ela poderia financiar guerras. Ela poderia distribuir conforme ela queria. Vocês vão ver que até hoje os templos da igreja romana que sobrevivem são templos muitas vezes muito suntuosos, com muitas imagens, com muitas artes, né, coisas grandíssimas e que foi financiado numa época de escassez, que foi a época do final da Idade Média, onde as pessoas tinham muito menos riquezas que hoje, mas até hoje as construções impressionam por causa do aquela arrecadação. E na verdade é denunciado que nessa época muitos padres viviam, ou clero de modo geral, né, viviam com muitos luxos, enquanto aqueles a quem eles ministravam aquelas indulgências passavam fome. Mas se a gente observar nos nossos dias, a realidade não está muito diferente. Hoje muitas igrejas têm feito exatamente a mesma coisa. Vocês vão saber, talvez, se lembrar, talvez, da água do Rio Jordão, né? Que é aquele potinho de água que você vai se benzer, se ungir ou deixar ali do lado da sua cama e ser abençoado. Você vai se lembrar, talvez, do sabonete ungido, que você vai passar e vai tirar os seus problemas físicos, né? E várias outras novas indulgências que têm sido vendidas nos nossos dias para que a pessoa tenha bênçãos materiais ou bênçãos eternais, né? Tem se popularizado, inclusive em alguns cantores da música reformada, algumas críticas a esse movimento. Como que aplicando mais uma vez a reforma protestante, né? Eles estão querendo vender a bênção, né? Diferentemente daquilo que a Escritura ensina a respeito disso. Então,
esse assunto gera muita ojeriza, assunto de dinheiro por si só, né? Falar de dinheiro na igreja. Por quê? Porque muitos erros têm sido causados. Só que ao invés da gente calar as nossas bocas a respeito disso, que seria de algum modo ser conivente com isso, a Escritura nos chama a falar a respeito disso para que nós vejamos o assunto do modo como ele tem que ser tratado, do modo como Deus revelou ele, né? Do modo como ele apresentou que ele seja tratado dentro das igrejas. Não, o seu dinheiro não tem capacidade de fazer com que você compre coisas para te levar para o céu. Mas o seu dinheiro, sim, é dado pelo Senhor. E se o seu dinheiro é dado pelo Senhor, você tem que administrar, você tem que gastar, você tem que usar, você tem que juntar, você tem que aplicar, você tem que doar, você tem que dizimar ou qualquer outra coisa que você venha fazer com o seu dinheiro, de acordo com o modo como Deus quer que você faça. Não é assim com todas as coisas que nós somos e temos, né? É assim, todas as coisas, e por isso eu criei aquele versículo, né? Mas quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, se nós comemos e bebemos, tem que ser para a glória do Senhor. Se nós trabalhamos ou conseguimos dinheiro, tem que ser para a glória do Senhor. Se nós gastamos o nosso dinheiro, para a glória do Senhor. Se nós juntamos o nosso dinheiro, para a glória do Senhor também. Mas falar para a glória do Senhor de um modo geral é muito genérico. Como é que a gente glorifica de fato o Senhor? Quando a gente faz aquilo que Ele ordena que nós façamos. E por isso, portanto, nós vamos começar a falar sobre esses assuntos aqui nas nossas escolas bíblicas dominicais. No prefácio, o autor nos traz que, em primeiro lugar, o nosso objetivo não é sair das dívidas ou enriquecer. Isso pode ser consequência de observar aquilo que o Senhor nos ordena fazer com respeito às nossas finanças. Mas não é o objetivo principal. E muitos livros, né, e muitas igrejas tratam, né, ou trazem essa tônica. Olha, você tem que estar rico, você tem que enriquecer, você tem que superabundar nas coisas materiais, ou que pelo menos você tem que deixar as dívidas. E esse não é o nosso objetivo principal. É lógico que se nós aplicarmos as coisas que o Senhor nos ensina, é bem possível que nós tenhamos mais recursos e nos endividemos menos. Mas esse não é o objetivo principal. O nosso objetivo, o autor traz, é glorificar a Deus em todas as coisas, inclusive nas nossas finanças. Então comecemos efetivamente a entrar no nosso tema. Primeira pergunta que ele coloca no primeiro capítulo é: como pode a Bíblia falar as nossas questões financeiras modernas e complexas? A nossa vida moderna, inclusive em termos de finanças, é muito complexa. Mais complexa do que era a vida nos tempos bíblicos, de algum modo. Hoje nós temos financiamentos, lidamos com uma variedade de empregos e vocações, várias formas de adquirir dívidas, né? A gente tem, por exemplo, financiamento, cartão de crédito, cheque especial, consórcio, empréstimo, né? Vários tipos de créditos diferentes. E para alguns pode parecer que a Bíblia não tem muita coisa para dizer para nós de uma forma prática. Por quê? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê na sua maioria uma comunidade de agricultores, alguns poucos comerciantes, né? Esse era o grosso maior da população e que vivia uma vida, num certo sentido, muito simples em relação a isso. Não havia, por exemplo, empresas multinacionais, né? Não havia compra pela internet nessa época. E nem o direito do consumidor, né? Em relação à compra de internet, por exemplo. Não havia bancos como nós hoje temos bancos, né? Com todos os seus detalhes, com todas as suas, os seus perigos e os seus benefícios também, né? Não havia a gama de investimentos que poderia ser feitos, né? Como hoje. É lógico que muito similares existiam, só que hoje os investimentos se tornaram até mais complexos, né? Por exemplo, hoje a gente tem LCA, que é letra de crédito agrícola, né? Do agronegócio, e que basicamente é a forma moderna de se emprestar dinheiro para quem vai plantar, né? Mais ou menos isso. Vocês me corrijam aí se eu estiver muito errado em algumas coisas que eu falar, tá?
A gente tem também, por exemplo, hoje LCIs, que é letra de crédito imobiliário, que é basicamente você emprestar dinheiro para quem quer construir alguma coisa no setor imobiliário, né? Então vejam que se tornou mais complexo num certo sentido, mas ações, né, sociedades, empréstimo para comprar casa ou para construir alguma construção, um empréstimo para conseguir construir alguma propriedade, né? Veja que isso, então, já existia seminalmente em todas as sociedades, inclusive na sociedade bíblica. A grande diferença é que as coisas se tornaram mais complexas. As formas de crédito e as formas de investimento, né? E as dívidas se tornaram mais complexas. Então, de um modo prático, a Escritura já fala sobre isso. Por quê? As pessoas já viviam assim. A grande questão é que a gente tem que pegar, agora sim, os princípios gerais a respeito de cada uma das coisas que a Bíblia fala a respeito disso, né? Fala a respeito das finanças, e ter a capacidade, então, de aplicar as nossas questões modernas. Ok? Não mudou muito. O resumo é esse. Não mudou muito. Se tornou mais complexo em certo nível. Todavia, a Escritura, sendo palavra inspirada de Deus, segundo Timóteo 3,16 nos ensina, que é capaz de nos tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, fala especificamente sobre o modo como nós devemos administrar as nossas finanças. Pensem vocês, Deus deu essa Bíblia, ele fechou o cânon, ele não está acrescentando mais coisas à Bíblia, e ele mesmo fala que essa Bíblia é suficiente para te tornar perfeito. Ou seja, Deus, na sua santa sabedoria, conhecia a sua realidade, conhecia a complexidade do sistema financeiro do século XXI, e ele deu os conselhos necessários, então, para a gente ser capaz de lidar com tudo isso a partir dos seus conselhos da própria Escritura. Mas, além disso, a Bíblia fala muitas vezes sobre finanças. Tem um outro autor que fala que, eu esqueci a quantidade exata, mas que existem aproximadamente 251 versículos, se não me engano, que falam a respeito de dinheiro nas Escrituras, de forma direta ou indireta. Um outro autor aqui coloca que aproximadamente 15% de tudo que Jesus ensinou tem relação com o tópico da riqueza. Se nós formos vermos, inclusive, existem alguns autores hoje, né? Por exemplo, o Gary North, que é um autor que a gente gosta muito e indicamos, inclusive, os comentários dele. Tem um comentário traduzido dele do livro de Atos, que ele pega grandes partes das escrituras, né? O objetivo é comentar a escritura inteira. Tem a escritura inteira comentada já? Não, né? Tem? Não sei, né? Depois a gente vê melhor. Mas tem comentários extensos das escrituras que ele comenta o livro inteiro somente olhando para questões financeiras, né? Relacionadas com o livro. Princípios financeiros, né? De sabedoria bíblica para as finanças, por assim dizer, né? Princípios econômicos e financeiros da escritura. Então a escritura fala muito sobre finanças, seja de forma direta ou de forma indireta. Muitos ensinamentos de Jesus, por exemplo, ele não está ensinando, por exemplo, como administrar bem o dinheiro, mas ele está pressupondo que você já sabe administrar bem o dinheiro para ele daí trazer um comentário espiritual. Ou seja, se você não entende de finanças, você, nesse sentido, finanças bíblicas, né? E entendam sempre que eu estou falando assim, eu não estou falando, né, igual os canais de finanças. Não estou falando de uma finança, certamente há algo prático nisso, mas as finanças agora eu quero que vocês vejam elas de modo espiritual, como toda a nossa vida é espiritual, ok? Então, se você não entende finanças à luz da sabedoria bíblica, você vai ter dificuldade de entender até aquilo que Jesus Cristo ensinou, porque ele pressupõe algumas coisas para ensinar coisas espirituais com base nisso. Então, o que a Escritura nos ensina e a gente vai ver mais claramente nos próximos capítulos? Alguns princípios que ela nos ensina. Na página 30 a gente vê. Em primeiro lugar, reconhecimento dos direitos de propriedade privada. Vocês vão se lembrar que os 10 mandamentos, um dos mandamentos é mais claramente relacionado com finanças, que é o 8º mandamento, não roubarás. E se vocês forem lá no Catecismo Maior de Westminster, que explica melhor o que está contido no 8º mandamento, vocês vão ver que não roubar não é somente não abstrair alguma coisa de alguém. Mas existem várias implicações disso. Uma delas
não roubar pressupõe que há posse, há propriedade, não é mesmo? Se eu falo para você, ó, você não pode roubar o irmão, eu estou pressupondo que você tem alguma coisa que você pode falar que é seu e que não é do outro. Então a Bíblia ensina, por exemplo, sobre propriedade privada e sobre o direito com respeito à nossa propriedade e à propriedade do outro. Nós vemos, por exemplo, os efeitos negativos de se apropriar da propriedade do outro. Provérbios fala extensamente sobre isso, mas, por exemplo, um exemplo histórico que a gente vê, o próprio rei Acabe, quando ele tenta se apossar da vinha de Nabote, lá em 1 Reis capítulo 21. Se vocês não conhecem a história, já marquem aí para vocês lerem, e como Deus amaldiçoa Acabe e a sua linhagem e a sua esposa por serem ladrões, né? E Deus executa um juízo grandioso sobre ele. Só que prestem atenção, Acabe era um rei, ele era a autoridade máxima. E aqui está nos apresentando então que o rei, até mesmo o rei, tem que respeitar a propriedade privada. O rei ou o estado ou o governante, ele não pode chegar e tirar o que você tem do jeito que ele quer, né? Ele tem que observar princípios bíblicos de propriedade privada. Em segundo lugar, a Escritura também nos fala sobre o sucesso vocacional e financeiro que vem. Vocês vão se lembrar, né? Isso a gente aprende quando criança e tem que relembrar na vida adulta. Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere os seus caminhos e seja sábio. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, um pouco a repousar de braços cruzados? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Às vezes a gente olha para esses versículos aqui e só pensa assim, não, então a gente não pode ser preguiçoso. Sim, essa é a coisa principal que está sendo ensinada aqui nesses versículos, mas há muito mais a respeito disso. Além disso, nos ensina, por exemplo, a necessidade de você ser uma pessoa que as pessoas não precisam ficar mandando você fazer, né? Você vai ter com a formiga, porque ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, ela faz a sua responsabilidade. Então, você sabe qual é a sua responsabilidade, você não precisa ficar esperando os outros mandar. O seu chefe, né, o seu patrão, o seu pai, sua mãe, ou etc. Né, quem esteja sobre você. E outras coisas mais, ok? A gente não vai comentar tudo agora, porque são vários versículos que a gente vai ver. Provérbios 10:4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então a Escritura nos ensina que o trabalho árduo recompensa. Provérbios 22:29. Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Então Deus criou a criação de modo que, se nós trabalhamos, nós recebemos o fruto do nosso trabalho. Vai vir sem canseira, sem enfado, sem espinhos? Não. Vai vir com tudo isso. Mas o normal, o natural, é que nós plantemos e colhemos aquilo que plantemos. Mesmo que a plantação às vezes não venha boa, mesmo que venha com muita dificuldade, a gente vai colher. É bem melhor a gente plantar e colher do que a gente não plantar e não colher. Se você não planta, você não pode esperar colher. Basicamente isso que esses textos estão nos ensinando. Em terceiro lugar, então nós vimos, né, o reconhecimento do direito de propriedade privada, o sucesso vocacional e financeiro vem através do trabalho árduo e da competência. Em terceiro lugar, a Escritura também nos ensina que os esquemas de enriquecimento rápido são tolos e conduzem à pobreza. Já trazendo uma aplicação, a gente vai ver isso melhor depois, mas muitas pessoas querendo enriquecer rapidamente caem em golpes, em pirâmides, em esquemas, em coisas que ela não entende. Às vezes ela faz um investimento muito arriscado, gasta toda a sua propriedade e gasta todo o seu dinheiro, né? Quantos aí não compraram Bitcoin na alta, né? Aí os canais de finanças muitas vezes, né, por causa da publicidade, né, traz views, vão falar de Bitcoin só na época que o Bitcoin está na alta. E você fala assim, nossa, agora eu vou comprar. E você gasta, vem sua casa, compra Bitcoin, aí o Bitcoin vai lá e segue o seu ciclo normal, cai e você perde 80% daquilo que você investiu, né? Então, muitas pessoas que são levadas a fazer esse investimento pensam no enriquecimento rápido, que não vem através do trabalho árduo, né?
E a Escritura nos ensina que isso conduz à pobreza. Não só porque talvez você pode até enriquecer rápido, mas normalmente as pessoas que enriquecem muito rápido sem trabalho, eles gastam muito rápido dinheiro também, se tornam pobres mais uma vez. Basta ver os exemplos da Mega Sena, basta ver os ganhadores do Big Brother, né? Quantos possuem 1 milhão, né, que eles receberam. E, na verdade, você pode ver até os filhos. Os filhos também não são ensinados assim a trabalhar, a administrar bem. Às vezes a riqueza até passa para os filhos, mas o que os filhos fazem? Gastam elas todas. A Escritura fala sobre isso. Provérbios 3, 13. Provérbios 13, verso 11. A fazenda, ou o dinheiro, vamos dizer assim, que procede da vaidade, diminuirá. Mas quem ajunta com o próprio trabalho, a aumentará. Provérbios 28, 19 a 20 e 22. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer, veja, não ficará sem castigo. É castigo ele empobrecer. Verso 22. Aquele que tem olho maligno corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Então a Escritura fala sobre vontade de enriquecer muito rápido, né? E como isso muitas vezes leva à pobreza, porque isso é motivado por pecado, por ganância. Em quarto lugar, a Bíblia fala sobre salários e sobre preços justos. Tem a ver com questões mercadológicas, mas, por assim dizer, o mercado por si só, né, não deve governar o modo como o cristão ministra tanto os seus salários quanto os seus preços das coisas que ele produz. Jeremias 22, 13 fala: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, ou seja, tem os seus bens baseados naquilo que é injusto, e os seus aposentos sem direito, ou contra a lei, que se serve do trabalho do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Então, aquele que explora o trabalho do empregado, não paga ele do modo como deveria pagar, ou mesmo não paga. Vocês vão se lembrar que o pastor Charles, em Deuteronômio, nos ensinou a respeito disso também. Tiago 5, 1 a 7 também nos fala, né? Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis, veja o verso 4, é o motivo pelo qual eles vão se empobrecer. Eis que os salários dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. É lógico que aqui há uma aplicação espiritual muito mais preciosa do que simplesmente falar sobre um princípio básico de riqueza. Mas está pressuposto que aqueles que têm poder, aqueles que têm muitas riquezas e exploram os trabalhadores, né, Deus vinga a esses. Deus mesmo faz com que eles empobreçam. Deus mesmo faz com que eles recebam juízo. A Escritura então nos fala sobre salários e preços justos. Em quinto lugar, a Escritura também nos fala que um estilo de vida extravagante resultará em pobreza. Um estilo de vida luxuoso resultará em pobreza. Provérbios 21, verso 17. O que ama os prazeres empobrecerá. Aí ele especifica um exemplo de prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Por que ele fala vinho e azeite? Porque vinho e azeite, aqui, são duas coisas que podem ser, inclusive, muito caras, podem ser muito luxuosas, né? Inclusive nos nossos dias, né? Isso não mudou muito. Mas que apresentam os prazeres da carne naquilo que você come.
O vinho apresenta, né, a parte da bebida, que pode ser luxuosa e que pode ter a ver também com os prazeres de festas. E o azeite mais relacionado com comida, né? Pensando aqui talvez em comidas caras, né? Mas não só isso. Hoje em dia a gente poderia dizer, né? O carro, a casa, as roupas, né? Tudo isso, quem ama o carro, quem ama a casa, quem ama as roupas, quem ama as bebidas, quem ama a comida, empobrece. Por quê? Porque ele vai gastar o seu dinheiro com aquilo que é luxuoso e assim o seu dinheiro se esvai. Porque quem ama os prazeres materiais vai se tornar escravo desses prazeres. Eles terão dificuldade em administrar o próprio dinheiro. Porque você se acostuma muito facilmente com aquilo que é bom, né? Aí você compra um carro bom e depois você não dá conta de pagar o carro bom. E aí você tem que voltar para um carro ruim. Nossa, é 1000 vezes pior. Era muito melhor você ter o carro ruim e nunca ter experimentado o carro bom do que ter tido o carro bom e ter perdido ele. A Escritura fala a respeito disso. Sobre comida também, né? E outras coisas mais, até roupas, né? Então, a Escritura nos ensina que um estilo de vida extravagante resultará em pobreza. E talvez você esteja cometendo excessos na sua vida, né? E a gente tem que prestar atenção nisso. Também, hoje que é um luxo nosso, né? Viagens em excesso. Viagem é muito bom, como comidas, bebidas, carros, casas boas, também é muito bom. Só que se a gente viaja em excesso, também a gente pode se endividar, né? Etc. Toda sorte de prazeres. Em sexto lugar, endividar-se ou ser fiador de alguém é tolice e pode levar à ruína financeira. A Escritura também nos ensina que dívidas, via de regra, são tolice. E se colocar como fiador de alguém, via de regra, também é tolice. Por exemplo, Provérbios 6, verso 1 a 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro, ou seja, enche o saco do seu amigo, não dê sono aos teus olhos, nem repouso às suas pálpebras. Não descansa. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Ou seja, ele está falando assim, se você ficar por fiador de um amigo seu, né, tenta sair o mais rápido possível dessa situação, porque isso pode gerar uma ruína para você, né? Existem momentos em que a gente pode se tornar fiador, a gente vai aprender um pouco melhor sobre isso, né? Que pode ser que sim, né? Não é que é necessariamente pecaminoso, mas que pode ser uma burrice muito grande, principalmente se não tiver nenhuma capacidade de pagar aquilo que você está se tornando fiador, né? Mas não apenas isso, a dívida também. Provérbios 15, 6. Melhor dizendo, eu pulei aqui. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é escravo ou servo do que empresta. O que ele está falando aqui? Aquele que tem dinheiro e que empresta, ele se torna senhor daquele que pega emprestado. Aquele que pega emprestado, ele se torna escravo. Por quê? Porque agora ele está devendo. Agora ele tem que pagar a sua dívida. E agora ele não pode fazer o que ele quer com o dinheiro dele, né? E se ele não conseguir pagar a dívida, ele pode se tornar escravo até meio que literalmente, né? Aqui nesse caso, daquele que ele pegou emprestado, né? Então você se torna um escravo daquele que você empresta. E por isso a Bíblia ensina, né? Que a gente tem que, ao invés de buscar pegar emprestado, a gente tem que buscar emprestar, né? Emprestar. Verso 26 a 27. Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com o que pagar, por que tirariam a tua cama debaixo de ti? Né? Ou seja, você fica como fiador ou também você contrai uma dívida que você não consegue pagar. E isso é burrice, porque você está fazendo isso, né, para que você fique na ruína. Eles vão arrancar até a sua cama, se eles tiverem condições. Então, basicamente, é assim também nos nossos dias. Endividar-se e ser fiador de outro é tolice e pode levar à ruína financeira. E hoje, quantas empresas
Hoje a gente vive, a gente vai comentar um pouco melhor, mas numa época de expansão de crédito muito grande. Tanto o governo como as empresas entenderam que uma das formas melhores de lucrar com você é te tornando um escravo mesmo. E ao invés de esperar que você tenha dinheiro para pagar, elas te dão dinheiro, o crédito para você pagar, e aí você não dá conta de pagar, né? E aí você se torna escravo dela, simples. Aí você tem que trabalhar para pagar a sua dívida. Isso é o quê? Escravidão. O escravo é basicamente isso. O escravo não tem liberdade, porque tudo aquilo que ele produz é consumido pelo seu senhor. E quantos de nós muitas vezes não nos tornamos escravos do cartão de crédito, dos financiamentos, das dívidas de um modo geral, do crediário, né? Não sei, tem tantas formas de dívida. Basicamente, eles falam assim: você não tem dinheiro para comprar? Então faz o seguinte, você quer muito isso, você quer top, não é? Então se torna meu escravo que você pode ter isso aí, né? Os meus escravos aqui, eles todos têm um carro muito bonito, né? Diz aí as grandes financiadoras de carro, por exemplo, né? Ou as grandes concessionárias. Então se torna meu escravo, você vai ter um carro top. O governo também. O governo tem um sistema de dívidas muito interessante também, né? Muito triste, que depois a gente vai comentar melhor, né? Fiquemos por aí. Em sétimo lugar, a Bíblia nos ensina que é sábio poupar para o futuro. A gente tem, não vou ler agora, mas a história de José no Egito, e ele ensina, essa história nos ensina, né? A semelhança das formiguinhas em Provérbios. Como no tempo de abundância, a gente tem que juntar, para que quando os tempos de escassez vierem, a gente ter com que suprir as nossas necessidades. Em termos de economia, a gente ouve muito falar, né, de reserva de emergência, por exemplo, né? Seria um similar a isso. Provérbios 6, 8 também nos fala justamente a questão da formiga. Além disso, o próprio mercado, de um modo geral, e a nossa própria vida econômica ocorre por ciclos. Por quê? Por causa do pecado. A gente ainda vai falar sobre isso na aula de hoje, ainda no final. Mas se existem ciclos de bonança e ciclos de decadência. No seu trabalho, na sua vida. Tem momentos em que você está com maior disponibilidade para trabalhar, tem momento que você trabalha melhor, tem momento que você vai ser demitido. Porque você se machucou, não sei, porque você não tem capacidade de trabalhar, porque a sua empresa está indo mal das pernas, porque o ciclo do mercado está muito ruim, porque o governo fez burrada, porque as empresas agiram de forma gananciosa, por exemplo. Então a gente tem que se preparar para os ciclos que são mais ou menos naturais por conta da escassez advinda da queda. Então é sábio poupar para o futuro, por isso e por outros motivos também. Em oitavo lugar, a Bíblia nos ensina a honrar a Deus com as nossas riquezas, o que inclui a compaixão com os pobres. Provérbios 19, verso 17. O que se inclina para os pobres, empresta ao Senhor, e lhe pagará o seu benefício. O Senhor então pagará aquele que empresta para os pobres. E aqui é emprestar não para tornar ele um escravo, né, mas emprestar para ajudá-lo. Lucas também nos fala a respeito disso, sobre juntar tesouros, mas o versículo que nós temos então decorado nos fala exatamente sobre isso. Como nós devemos honrar a Deus com a nossa riqueza. Tem a ver com emprestar para os pobres, tem a ver com os nossos dízimos e ofertas na igreja, mas tem a ver com toda a nossa vida financeira. Toda ela tem que ser para a honra e glória do nosso Senhor. Em nono lugar, a Bíblia também nos ensina que a tributação é uma realidade da vida. Lucas 20, 22, os discípulos perguntam, é lícito pagar impostos a César ou não? E nós nos lembramos da resposta de Cristo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Romanos 13, versos 6 a 7, nos ensina o motivo pelo qual isso acontece. Porque também vós pagais tributos. A quem? Aos governantes, né? Por quê? Porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que lhe é a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Em outras palavras, Romanos 13 aqui está nos ensinando que quando nós pagamos os nossos impostos, nós estamos pagando os impostos a Deus. Por quê?
Porque aqueles que são ministros sobre nós, eles são ministros de Deus. Então, quando nós pagamos os nossos tributos, nós estamos honrando a Deus com aquilo que nós recebemos. Porque Deus mesmo, por meio desses governantes, é honrado por meio dos nossos tributos. É igual na igreja. Quando a gente paga os nossos tributos eclesiásticos, nós estamos honrando a Deus porque Deus nos colocou dentro de uma estrutura eclesiástica para o nosso próprio bem. Agora, isso significa que os nossos governantes, então, não podem cobrar impostos injustos e abusivos? Ou que até mesmo os pastores não podem, né? Nesse sentido, tentar expropriar o seu rebanho dos seus pertences? Pode acontecer isso. Mas isso não faz com que nós estejamos isentos com as nossas responsabilidades em relação ao Senhor. Então, os impostos devem continuar sendo pagos, seja no Estado, seja na igreja, seja em determinados lugares, né? Logicamente que a gente pode pensar mais sobre impostos, mas imposto é uma questão bíblica, onde há governo e há trabalho, né? Há necessidade do governante receber os impostos como ministro de Deus. Em 10º lugar, a Escritura nos ensina, e por fim, que a sabedoria pensa a longo prazo e está disposta a adiar a gratificação presente. Vejam lá, Mateus 6, versos 19 a 21, mais uma vez. Jesus Cristo está ensinando um princípio muito claramente espiritual. Mas se as coisas são espirituais, eu sempre falo isso para vocês, elas também são físicas. Porque o espírito está junto do corpo. E assim, Jesus Cristo pressupõe que a gente sabe que é certo adiar a gratificação para que a gente receba com abundância. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então tem muitas coisas que Jesus Cristo está ensinando aqui, sobre novos céus e nova terra, sobre a brevidade da vida, sobre a vaidade das coisas presentes, sobre as idolatrias, várias coisas que a gente poderia comentar. Mas está pressuposto, então, que a gente tem que adiar prazeres presentes terrenos, ou temporários, para que a gente tenha prazeres futuros melhores. A vida debaixo do pecado é assim. Você quer ter saúde? Você tem que adiar o seu chocolate, a sua comida gordurosa ou muito calórica. Você tem que adiar o seu descanso e ir para a academia. Você quer ter dinheiro? Você tem que adiar o seu descanso e trabalhar. Você quer conseguir ter um pouco mais de dinheiro? Você tem que adiar, nesse caso, de gastar todo o seu dinheiro com luxos e prazeres para poder ter no futuro. Só que Jesus Cristo fala aqui, inclusive, que se você quer ter um tesouro ainda mais excelente, não olhe para o tesouro terreno, né? Gaste o seu tesouro terreno não como se ele fosse para te servir, mas para servir a Deus, né? Que aí você vai estar acumulando tesouros muito melhores, tesouros celestiais. Deus revelou, portanto, a sabedoria financeira através das Escrituras, para que nós olhemos para ela e vivamos e santifiquemos essa área da nossa vida. Uma questão que o autor aqui distingue, que é interessante, só da gente prestar atenção, eu acho que eu vou terminar nesse ponto mesmo hoje. E o segundo ponto eu acho que eu vou deixar para a aula que vem. É que a gente tem que ter cuidado para não tratar de forma legalista algumas coisas. Existem coisas que são claramente pecado. E que se são pecado, né, você tem que, inclusive, se você incorre nelas, dependendo da gravidade delas e da frequência delas, você tem que ser até disciplinado na igreja por causa disso. Como um pai disciplinando seu filho. Mas existem outras coisas que a Bíblia coloca como tolice, como burrice, né? Em outras palavras. Ser tolo, ser burro é pecado? Num certo sentido é. Por quê? Porque a Escritura te chama a ser sábio. Então você não pode estar tranquilo na sua burrice, na sua tolice. Se você está tranquilo em sendo burro e sendo tolo, você está se matando. E se matar é pecado, né? Você não está honrando ao Senhor como seu Senhor. Mas existem coisas que a questão do pecado não se torna muito clara. Por exemplo, né? É obviamente pecado você roubar de alguém. E se você roubar de alguém, você tem que ser punido e disciplinado. Mas muitas vezes é só burrice você se tornar fiador de alguém. Entendem?
Então a gente tem que ter cuidado, humildade. Eu acho que a palavra-chave aqui é humildade, para lidar com algumas questões, principalmente quando a gente está lidando com os outros, né? Nesse momento em que a gente vai estar se aconselhando mutuamente, para que a gente não coloque algumas coisas taxativas, como se fossem taxativas, que não são. Ó, irmão, você tem que fazer, você não pode pegar financiamento, porque senão você é escravo e ponto final e acabou. Você não sabe muitas vezes a realidade da vida do seu irmão, e às vezes o financiamento para ele vai ser melhor, vai libertar ele de alguma outra dívida. Um exemplo, né? Enfim, então tenhamos cuidado. A Escritura faz essa distinção. Certamente burrice e tolice é um tipo de pecado, mas a gente não deve tratar de um modo como se fosse um pecado claro e taxativo, né? Que obviamente ali então deve ser reprimido. E se vocês forem então para as últimas páginas, no meu aqui é a página 34, onde vocês também quem está com o livro físico aí. As perguntas para reflexão. Sim? Página 34? Também está no Kindle, né? Página 34, então acho que vai seguir mais ou menos parecido aqui mesmo. No Kindle que eu tenho, dá para você mudar a leitura das páginas. E aí às vezes dá para ver por página, tá? Mas na página 34, então, ele resume o objetivo, ele diz: o objetivo primordial desse livro não consiste em ajudar você a se tornar mais próspero, ou mesmo a se livrar das suas dívidas. Nosso principal objetivo consiste em encorajá-lo a trabalhar, gastar, doar, poupar, pensar e viver para a glória de Deus. E depois a gente tem as nossas perguntas para reflexão. São essas as perguntas que a gente então vai refletir nos nossos grupos. Então, talvez até vai dando uma olhadinha nelas. Pensa se essas perguntas foram respondidas na aula, né? Se não foram, busque aí talvez um pouco melhor na reflexão no livro, respondê-las para que a gente possa trazer essas questões para o nosso grupo. E na aula que vem, então, a gente vai começar falando sobre a causa dos nossos problemas financeiros. Qual é a origem dos nossos problemas financeiros e onde a gente pode detectar, então, que a gente pode ter problema com as finanças. E a gente vai ver que praticamente em todo lugar da criação, ok? Isso vai ser bom para que a gente comece a aprender a lidar com essa raiz e a santificá-la no decorrer das nossas vidas. Ok? Eu vou fazer uma oração então, e aí depois da oração eu abro para as perguntas e comentários. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, nós damos graças porque a sua Escritura nos fala o modo correto de administrar as nossas finanças, aquilo que o Senhor nos deu. Nos ensine, Senhor, a com diligência honrarmos ao Senhor em toda a nossa vida, inclusive no nosso trabalho, no gasto do nosso dinheiro, nas nossas doações, para que em tudo aquilo que fazemos com o nosso dinheiro, que nós mesmos não venhamos ser servidos em primeiro lugar, mas o Senhor e a sua obra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.